Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui na etapa final aqui do nosso projeto. Hoje a gente vai fazer toda a parte de automação aqui de esteira para a publicação da API e dos portais. Se você, assim como eu, publicava os seus projetos manualmente, fica aí até o final, que a partir de hoje eu vou te mostrar uma solução completa e gratuita para estar automatizando o processo ali de publicação em ambiente de produção. Bom, pessoal, me apresentando aqui para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, tenho 18 anos já mais ou menos aí de vivência já na área de programação e nesse canal aqui eu compartilho um pouco daquilo que eu tenho conhecimento. Então fica aí até o final para acompanhar esse processo aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Bom, pessoal, puxando aqui a tela já, estamos já a 5 vídeos, esse daqui é o sexto, falando aqui desse projeto que a gente está migrando de uma arquitetura IIS Windows para uma arquitetura Linux com Docker. Então, se você quiser acompanhar essa jornada toda aí, perdeu alguma etapa, vou deixar até o card aqui em cima da playlist para você ficar por dentro de tudo que está sendo feito. Aqui passando rapidamente um pouco das tecnologias que já vimos ao longo aqui dessa jornada. Algumas ainda vamos ver, né? Que é o caso do N8N Evolution API, que eu acredito que é a cereja do bolo aqui do projeto. A gente vai colocar um agente de automação para atendimento de WhatsApp. Então já se inscreve no canal aí para não perder esse tipo de conteúdo aqui. O intuito da abordagem aqui desse vídeo, então a gente está fazendo todo o processo de CI/CD com GitHub Actions e o cadastro na Docker Hub, que a gente vai executar aqui também. Fazer toda a parte de configuração e estruturação, criar conta no Docker Hub. E se o vídeo não ficar muito extenso, já vamos fazer a virada de chave ali no Cloudflare, apontando para VPS, que será o endereço definitivo. Começando aqui a configuração, eu vou partir aqui para o Antigravity, onde eu tenho um workspace aqui com todos os projetos abertos. Temos o portal administrativo, o portal institucional, a API e o projeto infraestrutura, que é onde a gente está gerenciando a estrutura de containers e outros assuntos relacionados à infraestrutura. Então a primeira configuração que vamos fazer é incluir os serviços que a gente vai querer subir agora dentro da estrutura aqui do Docker Compose, que serão os containers da API e dos dois portais. Então eu vou copiar que eu já tenho aqui previamente preparado os containers e colar aqui embaixo do último serviço que a gente havia configurado, que no caso foi o serviço do Redis. Então aqui está a configuração dos três serviços, serviço API, serviço portal e serviço admin. Aqui ele seta um nome de container para cada um, ident API, portal e ident admin. Aqui na parte de image eu tenho setado aqui seu usuário Docker, que esse daqui é o usuário que nós vamos criar no Docker Hub. Dito isso, nós vamos iniciar a nossa configuração no Docker Hub. Vou vir aqui no Google mesmo, digitar Docker Hub e fazer um cadastro aqui com a conta da corretora. Então aqui na tela aqui do Docker Hub eu clico em Sign In para cadastrar uma conta nova e vou conectar com o Google. Selecionando a conta da corretora, ele pede permissão e ele pede para criar um username para essa conta. Definir o username, clico em Sign Up. Agora ele manda um código de verificação para o e-mail. Já peguei o código aqui e vou confirmar agora. Conta confirmada. Essa é a tela inicial aqui do Docker Hub. Aqui no Docker Hub nós vamos criar um repositório para cada aplicação. Então eu venho aqui em Create a Repository. Definimos um nome para o repositório, no meu caso aqui ident API, que você pode definir uma pequena descrição e colocar a visibilidade desse repositório. No meu caso, eu vou deixar como privado porque eu não quero que outras pessoas tenham acesso. Feito isso, basta clicar em Create. Aqui ele já deixa também uma prévia de como vai ficar o comando aqui para o usuário que a gente criou agora e para o repositório aqui também. Agora eu vou repetir o processo para criar os outros dois projetos. Clico no menu Repositories e Create a Repository. Bom, pessoal, na criação aqui dos próximos repositórios aqui do Docker Hub, na conta gratuita eu só tenho à disposição um repositório privado. Então, como eu disse aqui no começo do projeto, que todas as barreiras ali que tivéssemos ao longo do projeto, a intenção era realmente compartilhar aqui com vocês. Esse é um momento aqui que tem uma decisão aqui para ser tomada. Poderia deixar o repositório como público, mas não é o caso. Isso não é uma prática adequada se tratando para um projeto profissional. Poderíamos fazer a contratação aqui de um plano na Docker Hub para poder hospedar outros planos privados, ou uma outra alternativa é utilizar a estrutura do próprio GitHub, que ele tem o GitHub Container Registry, que ele faz o mesmo papel aqui do Docker Hub, e é uma solução gratuita, lá tem um certo limite de tamanho, 500 MB por repositório. Então vamos fazer a configuração da API pelo Docker Hub e dos portais pelo GitHub Container Registry. Então vamos dar sequência aqui na configuração da API. Próximo passo eu vou vir aqui no GitHub, acessar o projeto API. Vamos acessar as configurações no menu Settings, Secrets and Variables, Actions, New Repository Secret.
Aqui ele entra numa estrutura de chave e valor, vamos cadastrar algumas variáveis que vão ser utilizadas pelo nosso projeto. A primeira delas que a gente vai configurar é Docker Username, que é o usuário que a gente configurou ali no Docker Hub. Vamos cadastrar a chave Docker Password. Vou colocar o valor como teste por enquanto, porque a gente vai gerar um token lá no Docker Hub. E agora vamos cadastrar 3 chaves aqui para configurações da VPS. Então VPS Host, que é o nosso IP, VPS Username, que é o root, e VPS SSH aqui, que eu vou deixar como teste por enquanto para preencher com a senha correta. Com essas 5 chaves criadas, agora a gente vai no projeto da API criar o nosso Dockerfile. Eu vou fazer isso aqui pelo Antigravity, vou vir no projeto API e na raiz do meu projeto eu vou criar um novo arquivo chamado Dockerfile. Nesse arquivo eu vou colar esse conteúdo que eu já tenho pré-montado. Esse arquivo é responsável por criar a nossa imagem corretamente. Aqui é possível verificar que ele está utilizando as bibliotecas do .NET 8 conforme a nossa aplicação. Aproveitando que estamos configurando aqui o Dockerfile para API, já vamos fazer também para os portais. Começando pelo portal institucional, aqui tem uma configuração adicional, que é uma configuração do Nginx para Single Page Application, no caso de dar um F5 na página. É um arquivo padrão que a gente encontra facilmente na internet, então eu vou criar aqui em New File, nginx.conf. Vou colar o conteúdo padrão aqui, e esse conteúdo eu vou deixar disponibilizado para vocês aqui também nos comentários, caso vocês queiram. Aqui no portal institucional também vamos criar um novo arquivo Dockerfile, vamos colar o conteúdo dele aqui. Aqui conforme a recomendação do arquivo para verificar no arquivo angular.json, então se viermos aqui no arquivo, no output path, consegue ver que ele cria ident.portal. Bem importante a gente fazer esse ajuste aqui. E agora vamos fazer o mesmo para o sistema administrativo. Agora, seguindo aqui na configuração dos arquivos, precisamos criar um arquivo YAML, que é do formato YML, que ele que é responsável por coordenar as nossas esteiras. Então, vamos precisar criar nas 3 estruturas. Vou começar aqui pela API e eles vão seguir uma mesma estrutura aqui de pastas e nomenclatura de arquivo. .github/workflows, eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado deploy.yml e dentro desse arquivo eu vou colar aqui, que é como se fosse a receita de bolo para automação. Então, explicando aqui rapidamente, ele tem um gatilho aqui de push na branch main e aqui na parte de jobs ele configura todos os steps, né, que são as etapas que vão ser decorridas ali pela esteira. Então ele faz um checkout de código, faz a etapa de login e aqui a etapa de build and push e por último aqui o deploy na VPS. Vamos criar esse mesmo arquivo aqui para os outros 2 projetos, fazendo os ajustes necessários. Aqui a diferença para os portais vai ser nas etapas aqui de login e build and push. Alterado aqui porque em vez de ser feito no Docker Hub, estaremos fazendo ali no GitHub Container Registry. Vou criar um arquivo com a mesma estrutura agora para o portal administrativo. Agora nós vamos voltar aqui no Docker Hub para gerar um token de acesso. Aqui clicando no meu usuário, Account Settings, Personal Access Tokens, Generate New Token. Na descrição vou colocar GitHub Actions CI, sem data de expiração, e vou colocar aqui como Read and Write, leitura e escrita. Clique em Generate e aqui eu consigo copiar a chave gerada. Essa é a chave que eu vou preencher lá no meu GitHub no projeto API. Aproveitando que eu já estou aqui no GitHub, eu vou fazer a configuração das secrets para os outros 2 projetos. Lembrando que como a gente vai estar utilizando a própria estrutura aqui do Git, as chaves aqui de Docker, que seriam do Docker Hub, não serão necessárias, só vou precisar das 3 da VPS. Configurado para o portal, configurado para o administrativo também. Aqui também vamos aproveitar para fazer uma configuração de permissão aqui em Actions General. Descemos aqui até Workflow Permissions e aqui marca a opção Read and Write Permissions. Fazer a mesma configuração para o portal. Agora, para conseguir fazer o deploy com sucesso pela esteira, a gente vai vir no perfil pessoal e gerar um Access Token ali para conseguir estar rodando as esteiras. Então aqui no meu usuário pessoal eu venho em Configurações, Settings, aqui embaixo eu venho em Developer Settings, Personal Access Tokens e venho em Tokens Classic, que eu venho em Generate New Token, também seleciono a opção Classic, que ele pede a confirmação de senha, que eu vou marcar como senha em data de expiração e vou colocar aqui a VPS Hostinger aqui na descrição. Aqui eu marco a opção Read Packages e vou gerar o token. Agora com o token gerado eu venho aqui para minha VPS, eu vou acessar aqui via Visual Code, informa a senha de acesso, e eu executo o seguinte comando agora, passando o token que acabamos de gerar, apontando para o meu usuário. Ele deu a mensagem de login com sucesso, eu vou executar o clear para limpar o console. E vindo aqui na área de configuração de secrets, ao invés de utilizar SSH aqui, eu vou utilizar o próprio password da VPS. Então no caso eu vou apagar essa daqui e cadastrar uma nova com a senha da minha VPS. E vou fazer o mesmo também para as demais aplicações. Alterada a chave aqui também, a gente volta agora no nosso deploy.yaml para fazer a atualização aqui também da chave.
Bom, pessoal, configurações finalizadas. Agora a gente só precisa ajustar aqui no Docker Compose para configurar aqui onde estão as nossas imagens, né? Então aqui no Docker Hub ficou na conta irem seguros. E aqui, seguindo a estrutura do GitHub, a configuração ficará dessa forma. E por último, nós vamos no nosso Nginx Proxy Manager para configurar os endereços de acesso. Aqui no caso nós vamos utilizar o endereço aqui apontando para o nome da service, API, portal e admin. Então acessando aqui pelo IP da nossa VPS, vem aqui em Hosts, Proxy Hosts, e vamos adicionar os novos Proxy Hosts aqui. Primeiro vamos adicionar o da API, aqui nós passamos o nome da service, a porta 8080, e configuramos o SSL, forçando um novo certificado. Clique em salvar, salvo com sucesso, e agora nós vamos repetir o processo para os portais. Agora temos todos os endereços configurados, estamos prontos para fazer um teste real da esteira. E agora, para fazer um primeiro teste, nós vamos começar pela API, validando ali as configurações de gatilho e subindo através de um primeiro pull request. Estou aqui no Antigravity, no meu projeto API. Eu venho aqui no arquivo de deploy, no caso eu vou configurar aqui apontando para master, que é o nome da minha branch, fazer um commit das minhas alterações. Agora nós vamos até o GitHub, vamos em pull request, eu vou em new pull request, e seleciono aqui a branch que eu quero atualizar e vou criar em Create Pull Request. Clicar em Create, ele não tem nenhum conflito de código, eu vou clicar em Merge. A partir desse momento, clicar na aba Actions e ver a nossa esteira rodando automaticamente. Isso significa que a nossa configuração funcionou. Clicando aqui na nossa Action, a gente consegue ver os detalhes dela. Clicando ali novamente, a gente consegue ver os logs aqui detalhados. Aqui ele reclamou de um erro, vamos ver o que é. Aqui ele deu um erro de acesso, provavelmente ele não aceitou o user e password. Essa é a importância aqui do log. Só de bater o olho aqui eu já vi que ele está com o nome de usuário incorreto aqui na hora de subir a imagem. Então a gente vai corrigir e vai subir novamente. Ajustado aqui o usuário do Docker Hub, eu vou fazer um novo commit e vamos abrir um novo PR no GitHub. Uma nova action foi disparada e agora vamos aguardar para ver se resolveu o problema. Bom, pessoal, agora ele deu esse erro aqui reclamando do SSH, porque a gente trocou para password, mas no deploy a gente não trocou ali de SSH para password. Então, voltando aqui no arquivo deploy.yaml, em vez de key, a gente vai passar password. E para garantir uma conexão, a gente vai colocar também aqui porta 22, que é a porta padrão ali de acesso do Docker. Feito isso, vamos repetir aqui o processo de commit e abrir um novo PR. Pronto, agora ele deu sucesso em todas as etapas. Vamos até o Nginx Proxy Manager, clicar no endereço da API. E aqui nos deparamos com o erro 502 Bad Gateway, ou seja, tivemos um erro ali em alguma etapa da criação dos containers. Acessando aqui os logs do nosso GitHub Actions, é possível ver aqui na etapa de deploy da VPS que ele tem algumas mensagens de erro aqui que nos direcionam aqui para a resolução. Aqui no caso ele começa fazendo o pull da aplicação aqui da API, aparentemente ele consegue fazer com sucesso, mas depois aqui no pull das imagens do portal e do administrativo, ele não consegue encontrar aqui as imagens e por isso dá um erro. Para corrigir esse problema, nós vamos voltar aqui no Antigravity, vamos acessar aqui os arquivos de deploy para eles fazerem o pull apenas do próprio container. Aqui nos comandos de Docker Compose, tanto o pull quanto o app, nós vamos direcionar para alterar apenas o serviço específico que queremos em questão. Então aqui no Docker Compose Pull API, Docker Compose App API. Como saber o nome correto aqui, basta vir aqui no Docker Compose e ver o nome das services que definimos. Então aqui API, portal e admin. Dito isso, vamos configurar também o portal e o administrativo. Então acessamos aqui o arquivo deploy.yaml e definimos aqui também o nome do container. Vamos fazer o mesmo para o administrativo. Pronto, agora com as alterações, vamos fazer o commit aqui de cada aplicação e aproveitando esse commit já vamos testar cada uma das aplicações. Aqui estamos enviando o irente administrativo, que está nessa feature cotação veículo steps. Vamos fazer o commit e push. Aqui para o irente portal, vamos ver se ele está apontando para a branch corretamente. Então aqui vimos aqui no irente portal que ele utiliza a master em vez da main. A gente já vai aproveitar para corrigir e vamos fazer essa verificação aqui também para o administrativo. Aqui no administrativo ele está configurado com a main. Para verificar, a gente cria aqui nas branches. E verifica aqui também que ele está utilizando a master. Então vamos definir como master e subir de novo o código. Commit e push. Aqui para o portal também, como ele já está aqui na master, ele já vai disparar o GitHub Actions para a gente poder testar. Então já vou fazer o commit aqui diretamente. E por último aqui na API novamente. Voltando para o GitHub, vamos acessar o projeto portal, verificar na aba de Actions. E aqui ele já está apresentando que teve um erro. Vamos verificar o que foi. Então aqui ele já deixa uma mensagem bem explícita de erro, falando que o nome do repositório deve ser lowercase, ou seja, caixa baixa. Vamos fazer o ajuste e mandar novamente. Voltando para o Antigravity,
nós vamos olhar o arquivo deploy.yaml e vamos verificar que o momento que ele utiliza ali o nome de usuário é bem no momento da tag. Então ele está utilizando uma variável aqui de ambiente GitHub repository owner e isso faz com que ele pegue o nome com caixa alta. Então vamos definir aqui na mão sem a variável. Fizemos para o administrativo e vamos fazer o mesmo ali para o portal. Feito isso, vamos subir o commit novamente, tanto para o portal quanto para o administrativo. E vamos acompanhar agora no GitHub Actions novamente. Aqui já temos a esteira rodando, vamos acompanhar. Enquanto ele termina de executar aqui a esteira do portal, vamos fazer o PR também para começar a esteira do administrativo. Vamos acessar aqui o projeto administrativo, vamos ir na aba de Pull Request, novo Pull Request, e vamos selecionar a nossa feature apontando para master. Seguimos o processo de criação, aprovamos o merge e automaticamente a esteira deve ter sido disparada. Vamos ver aqui na aba de Actions e aqui podemos verificar que a esteira já iniciou. Voltando aqui para a esteira do portal, ela continua ainda publicando, vamos aguardar. Bom pessoal, aqui ele finalizou com um erro na parte de SSH, vamos verificar o que ocorreu. Aparentemente aqui na parte de build deu tudo certo, vamos verificar agora esse problema aqui do SSH. Antes verificando aqui a esteira do administrativo, ela também deu erro, aparentemente no mesmo local, exatamente na mesma parte aqui de SSH. Vamos voltar aqui no Anti-Gravity e verificar aqui que no deploy eu esqueci de trocar aqui de key para password. Então vamos trocar para password e verificar se resolve o problema. Administrativo e no portal. Voltando ao GitHub, a nova esteira do portal já foi disparada. Vamos gerar um PR para disparada do administrativo. Clicamos aqui em Pull Request e geramos um novo da mesma forma. Vamos aguardar para verificar se o problema foi resolvido. Enquanto essas esteiras aqui executam, eu vou fazer uma alteração na API para já disparar a esteira da API também. Voltando para o Anti-Gravity, eu vou fazer uma alteração mínima aqui no projeto da API para conseguir gerar uma nova versão. Vamos voltar aqui para o GitHub. Aqui aparentemente ele deu sucesso para o portal, o administrativo ainda está executando. Eu vou abrir uma nova aba aqui para fazer o Pull Request do projeto API. Menu Pull Request e sigo normalmente. Agora acessando a Actions, eu tenho a esteira sendo executada. Aparentemente deu sucesso também no projeto administrativo, agora nós conseguimos verificar. Olhando o nosso painel do Nginx Proxy Manager, eu vou tentar acessar aqui o portal Bad Gateway, o administrativo Bad Gateway também. Vamos verificar o que aconteceu. Acessando aqui a esteira do portal, vamos verificar o build deploy, vamos olhar a etapa de SSH e aqui podemos verificar algumas mensagens de erro. Aparentemente ele não conseguiu encontrar aqui o endereço da imagem. Vamos investigar. Vamos olhar na etapa anterior se ele gerou ali de acordo com o nome que ele está tentando puxar a imagem. Aqui temos o nome da imagem que foi gerada e vamos comparar com o que temos no arquivo de configuração. Voltando aqui para o Anti-Gravity, eu vou acessar aqui o deploy do portal e vamos comparar com essa tag. Vamos comparar com a imagem que ele está tentando usar na próxima etapa. Eu vou abrir aqui um bloco de notas inicialmente e vamos ver o nome da imagem aqui na etapa de SSH. Aqui conseguimos ver que tem a diferença de um ponto aqui entre as duas comparações. Vamos ajustar. Voltando aqui para o Anti-Gravity, vamos copiar o nome da tag correta e vamos até o projeto aqui da VPS aplicar o nome corrigido. Vamos até o projeto de infraestrutura aplicar essa correção. Acessamos aqui o projeto da VPS e trocamos o traço por ponto. Lembrando, pessoal, que o que manda aqui no Docker Compose é o arquivo que está dentro da VPS. Esse arquivo, ele não está conectado com o Git que nós criamos anteriormente. Então, por esse motivo, nós vamos fazer a alteração aqui e vamos aplicar também no nosso projeto de infra, que está aqui no Anti-Gravity. Feito o ajuste dentro da VPS, precisamos disparar novamente as nossas esteiras. E agora então vamos aguardar a nova execução. Vamos verificar a execução da API. Aparentemente executou com sucesso, verificando os logs de build, aparentemente tudo certo. E aqui na etapa de SSH também vemos o mesmo problema. Vamos verificar se a tag definida é a mesma que está sendo utilizada pelo Docker Compose. Voltando aqui para o Anti-Gravity, nós vamos olhar agora o arquivo deploy da API. Vemos que ele está configurado aqui com a tag utilizando o ponto. Vamos ajustar no Docker Compose e também ajustar no Docker Compose da VPS. Feito isso, precisamos gerar uma nova versão da API também. Vamos aguardar a execução para ver se corrigiu o problema e verificar as outras aplicações. Vamos verificar aqui se o portal corrigiu o problema. Agora, aparentemente, ele conseguiu criar o container sem nenhum tipo de problema. Vamos verificar o administrativo. Aqui ele continua apresentando a mensagem de erro. Vamos fazer o comparativo aqui pelo bloco de notas. Vou pegar o nome da imagem aqui do Docker Compose e vou pegar também do arquivo deploy. E aqui identificamos a diferença. Vamos corrigir e subir uma nova versão. Vamos na aba Actions e aguardar aqui a execução para ver se corrigiu o problema. Enquanto isso, eu vou acessar aqui o painel da API para verificar se a execução publicou corretamente. Aqui no build push ele executou corretamente, vamos verificar na etapa de SSH. Conseguiu executar e criar o container corretamente. Aqui ele finalizou a esteira do administrativo. Vamos verificar
se ele conseguiu passar das etapas que estavam com problema. Build da imagem aparentemente ok. E agora ele conseguiu criar corretamente o container. Vamos dar uma olhada no nosso portainer. Acessando aqui, vemos que agora temos 7 containers. Então temos os 3 novos aqui, admin, API e portal. E vamos verificar se o endereço agora está acessível. Sistema DM na VPS, portal na VPS. E na API ele está dando 502 bad gateway ainda. Vamos verificar o que pode ter ocorrido. Aqui dentro da VPS, eu vou executar o comando de logs dentro do container da API. Aqui temos uma mensagem de erro, informando aqui que ele não conseguiu encontrar a aplicação. Vamos ver como corrigir esse problema. Então, provavelmente, essa DLL está incorreta. Nós vamos verificar agora o nome da DLL exata. Então, aqui dentro do container, ele considera ident.api.dll. Procurando aqui pela palavra DLL, conseguimos encontrar aqui a DLL gerada, que é ident.api.admin.dll. Então, vamos corrigir no Dockerfile da API e gerar uma nova versão. Voltamos para o Antigravity, vamos até o Dockerfile da API e ajustamos o nome correto da DLL. Vamos subir a alteração e gerar um novo pull request. Vamos voltar para o GitHub e criar um novo pull request. Vamos aguardar agora a execução da esteira. Vamos verificar o log do SSH. Recriou o container com sucesso. Vamos verificar diretamente o log da VPS nesse momento. Docker logs e o nome do container, ident API. Ele não está apresentando a mensagem de erro da DLL. Vamos verificar aqui direto no navegador. Pronto, estamos com a nossa API de pé dentro da VPS também. Pronto, pessoal, finalizamos por aqui o nosso vídeo hoje. Depois de muita luta, tive que cortar o vídeo ali em alguns momentos. Teve uma parte ali do vídeo que eu acabei fazendo a gravação sem estar gravando a tela, então eu tive que fazer um recorte ali para conseguir recuperar a imagem. Mas é isso, pessoal. Eu ainda não fiz a virada de chave aqui do DNS, né, para VPS, desligando o DNS antigo, porque senão ia ficar muito extenso aqui o vídeo. A gente deixa essa parte ali pro começo do próximo vídeo. E vamos fazer a última etapa do projeto ali, que nem eu peguei e comentei, é a cereja do bolo aqui, né, que é a parte do agente de automação ali com WhatsApp, utilizando o N8N e Evolution API. Então, se ficou alguma dúvida aí no decorrer aí do processo, que seja aqui dessa etapa aqui do build, do deploy do CI/CD ou de alguma outra etapa, deixa aí no comentário, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Meu Deus do céu, cara, não acredito que eu fiz isso.